comigo Esther, capítulo 4, versículo de número 14. Esther 4, do 14 até o 17. Livro de Esther, capítulo 14, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, para facilitar aí o bloco de livros, né? Para você encontrar um pouco antes de Salmos, Esther, capítulo 4, do 14 até o 17. Esther 4, do 14 até o 17. Esther está aí próximo a Salmos, né? Antes de Salmos, antes de Jó. Livro pouco usado. Eu não me lembro a última vez que preguei sobre Esther. Então, aqui na igreja é pouco usado, né? Talvez, com certeza no Dorcas as irmãs já falaram mais de Esther do que eu aqui no domingo. E já há alguns dias estou com essa mensagem aí no coração, para a gente poder olhar para ela em nome de Jesus, amém? História que ficou famosa aí para nós no Brasil, depois das novelas da Record, né? Por isso que a Record resolveu fazer novela bíblica. Esther já passou na televisão aí umas 3 ou 4 vezes, né? Livro de Esther, capítulo de número 4, do 14 até o 17, amém? Esse talvez seja o versículo central desse livro, o mais importante versículo desse livro, que diz assim: porque se de todo te calares, agora outra parte se levantará para os judeus, o socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura, como está, é que foste elevada a rainha? Então disse Esther, que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, e nem de noite, e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite. O nosso desejo é que a ação do teu Espírito Santo seja presente sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração através da tua palavra, Pai. Que esta palavra venha como um bálsamo sobre as nossas vidas nessa noite, que ela nos desperte a tua presença, nos exorte ao servir ao Senhor, que esta palavra traga cura, traga alento, traga renovo, traga fortalecimento do Senhor, e que o seu nome, Pai, seja santificado em nossas vidas, através da tua palavra. É o que nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Como disse, o livro de Esther acabou se tornando um livro bastante conhecido no meio brasileiro. Se eu não me engano, deve ter sido uma das primeiras novelas bíblicas aí que a Record fez. Não sou contra, né? O diretor Alexandre Avancini, que era um diretor da Rede Globo, se converteu ao cristianismo, e aí, não tendo espaço na Globo para novelas cristãs, ele vem para a Record, né? E na Record desenvolve aí esse trabalho, que não é 100%, embora seja bom, não é 100% confiável, né? Ele ainda carece, claro, de muitas informações.
às vezes há um floreamento muito grande no texto, mas não substitui a sua leitura bíblica, né? Eu me lembro quando a Record começou com as novelas bíblicas, muito cristão deixou de ler a Bíblia para assistir a novela, e considerava igual, né? Vou ler a Bíblia, mas não, agora eu assisto a novela, né? E aí não vale não, viu, irmão? Você tem que ler a Bíblia, até porque o texto é muito floreado, embora eu ache uma boa ferramenta, acho que não estão errados ou serão condenados por isso, mas nada substitui o estudo bíblico, né? A palavra de Deus. E faço até minhas as palavras de Augusto Nicodemos, né? É melhor você assistir as novelas bíblicas da Record do que você ver aquela indução à homofobia da Rede Globo, né? Aquela pornografia que são as novelas da Rede Globo. É melhor você assistir as novelas da Record lá, os 10 Mandamentos, Josué, Reis, né, que está passando agora. Se você for pelo lado do menos pior, é menos pior do que essas novelas da Globo, né? Então o texto acabou se tornando famoso, porque Esther foi uma das primeiras séries feitas pela Record. Nós acabamos então por ver que a história se tornou muito conhecida. Eu, como sempre, trago aqui para os irmãos algumas curiosidades a respeito da história. Toda vez que vou ler a Bíblia, ou quando comecei a ler a Bíblia lá atrás, o que sempre me chamava a atenção eram as curiosidades. E Esther tem as suas curiosidades, né? Por exemplo, a Bíblia contém 66 livros, né? Antigo e Novo Testamento. O livro de Esther, deixe para você folhear na sua casa. Mas o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não menciona a palavra Deus. Não tem D-E-U-S nas páginas dos 9 capítulos de Esther. O nome de Deus não apareceu no livro. Embora em alguns pergaminhos antigos, copistas colocaram entre parênteses o YHWH de Yahvé, mas no original do contexto do livro não há a palavrinha Deus sendo mencionada. Isso tem um porquê. Por que o livro de Esther não mencionou a palavra Deus? Deus queria ensinar para o povo, para o seu povo que lesse o livro de Esther, que ele é soberano e está no controle da situação, mesmo quando aparentemente ele não esteja. Aparentemente. Ou seja, existem situações que parece que Deus não está, mas ele está. É um dos ensinamentos do livro de Esther. Ele é soberano, está no controle de todas as coisas, e mesmo que aparentemente ele não esteja lá, ele está. Porque nada foge ao controle de suas mãos. Muitas vezes, irmãos, nós vamos viver situações e momentos assim. Tem momentos na sua vida que você enfrenta, que você chega a pensar que Deus não está. Você pensa assim, não é possível. Deus me abandonou, se esqueceu de mim. Você não é o único a pensar nisso. Em quantos salmos Davi repetiu essa oração? Deus me abandonou, Deus se esqueceu, Deus não se lembra mais de mim. São situações adversas que aparentemente Deus não está. Mas como bom servo dele que somos, nós precisamos trazer à memória de que ele está sim no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle de suas mãos. Você pode até pensar que Deus não está te vendo, mas Ele está acompanhando cada detalhe que você está vivendo. Tem um porquê que você talvez não entende agora. Você não sabe por que sofreu o acidente, ficou desempregado, a porta fechou, o resultado do exame deu positivo. Você não sabe o porquê agora. Mas lá na frente você vai entender e vai ver que Deus não largou o controle da sua história, não abandonou as rédeas da sua vida, e Ele continua exercendo controle sobre todas as coisas. É um dos propósitos de Esther. Outra característica ou curiosidade interessante que eu acho no livro de Esther
ainda sobre o motivo a qual esse livro está aí, né? Porque nenhum livro se tornou canônico, fez parte da Bíblia, em vão. Biblicamente, que conta a história bíblica, vamos dizer assim, que conta a história dos relatos bíblicos, não são só os 66 livros, não. Existem 1 milhão de outros livros que relatam a história do período bíblico. O Espírito Santo de Deus julgou importante nos deixar como canônico os 66, mas há outros livros. Cada um desses 66 tem um motivo por que ele está lá. Então, toda vez que eu vou ler um livro da Bíblia ou estudar um livro da Bíblia, é bom eu saber qual é o motivo que esse livro está na Bíblia. Vai me ajudar a entender. Entre os motivos que o livro de Esther está na Bíblia é o seguinte: é a eterna guerra de Israel contra os amalequitas. Os amalequitas foi a primeira nação a perseguir Israel quando eles entraram no deserto. Quando Israel põe o pé no deserto, os amalequitas vêm guerrear contra Israel. E eles tentam essa peleja contra Israel a vida inteira. Há uma vitória pelas mãos de Davi, né, sobre os amalequitas, sobre os filisteus. E aí há uma apaziguação no momento de Davi, mas não é a guerra final. A tentativa final dos amalequitas é no livro de Esther. Sabe por que o livro está ali? É a última grande tentativa amalequita de exterminar a Israel por completo. Israel está num período vulnerável de sua história. Aconteceu o cativeiro babilônico, né? A Síria era o império que dominava, perde o lugar para a Babilônia, aí tem o cativeiro babilônico. Quando os judeus retornam do cativeiro babilônico, a Pérsia se levanta e derruba a Babilônia. Quem derruba a Babilônia não é Roma. Roma derruba a Pérsia. A Pérsia levanta e derruba a Babilônia e se torna uma grande potência mundial. E em grandes potências mundiais, não só de poder bélico, né, de guerra, número de soldados, exército, campo de batalha, toda vez que um determinado país se tornava uma potência mundial, ele se tornava também um grande centro econômico. E as pessoas debandavam para esse lugar. Como as coisas em Jerusalém ainda não estavam muito boas, volta do cativeiro babilônico ainda muito recente, a economia estava ruim, várias pessoas saíram de Jerusalém, da região da Judéia, né, do Reino do Sul, e foram morar na Pérsia, especificadamente em Suzã. Isso é algo comum nos nossos dias, né, até hoje. Eu me lembro, aos irmãos aí que têm mais de 35, 30 anos, vão se lembrar junto comigo, nos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, houve uma debandada no Brasil para os Estados Unidos. Nós não falamos muito nisso, porque é parte de uma história recente. Mas se Jesus não voltar lá na frente, isso estará nos nossos livros de história. Nos anos 2000, o número de pessoas que foi brasileiro, que foi para os Estados Unidos, foi muito grande. Quase todas as cidades mineiras têm pessoas que moram nos Estados Unidos e foram para lá nessa época. Eu lembro quando eu cheguei em Bom Despacho, tinha uma família da igreja que tinha ido para os Estados Unidos e largaram um menino adolescente de 12 anos com a avó. E a avó, muito idosa, já não conseguia mais cuidar do menino nessa fase, adolescência, né? O menino era até bonzinho, não era ruim não, o menino era gente boa, era bacana o menino. Mas os pais tinham ido tentar a vida nos Estados Unidos nos anos 2000, e a avó não queria o menino mais, eu levei o menino para morar comigo. Eu tinha chegado em Bom Despacho, e aí minha mãe tinha ido comigo para Bom Despacho, eu peguei o Mário, né? Falei, a avó do Mário não querendo ele em casa, não era porque o menino era ruim não, ela não estava conseguindo, eu propus, falei assim, olha, vamos morar comigo.
Aí o Mário ligou para a mãe dele nos Estados Unidos, eu não conhecia a mãe dele me ligou, falou assim: pastor, eu nem conheço o senhor, com a minha mãe lá está difícil, ela está muito idosa, nem sei como é que eu vou pedir isso para o senhor, né? Não estou aqui com o coração partido. Ela falou: me dê jeito, se eu pudesse eu ia embora agora para cuidar do meu filho, mas nem isso eu consigo fazer, eu não consegui trazer ele na época. E aí eu peguei o Mário e levei o Mário para morar comigo lá em Bom Despacho. O Mário deve ter morado comigo mais de um ano, né? Depois a mãe dele veio embora, eu ainda estava em Bom Despacho quando ela veio embora. Essa situação ajudou para que ela viesse embora quase um ano depois. Eu conheci a Mônica, nos tornamos amigos, né? E ela congrega na mesma igreja lá até hoje. E o Mário cresceu, né? Porque isso aí já tem 18 anos, então o Mário já tem 30 e poucos anos, virou motorista de cegonha da Hyundai. A última notícia que eu tive dele é que ele estava dirigindo carreta da Hyundai Brasil afora, né? Mas era um menino bacana e morou comigo nessa situação que os pais foram para os Estados Unidos nesse período. O negócio foi tão forte, e pastor, hoje o senhor está noveleiro, só vai citar novela de novo, né? O negócio foi tão forte que a Globo fez uma novela, dessa época, início dos anos 2000, a novela chama América, que era quando o pessoal foi para os Estados Unidos, e aí eles enfatizaram lá a atriz que tinha um sonho de ir para os Estados Unidos nessa época, e nessa época o pessoal ia para os Estados Unidos de maneira ilegal, né? Era pelo México lá, dentro de rede de esgoto, uma mexida danada, né? Nesse caso que eu vivi em Bom Despacho, a família foi e eles levaram uma adolescente na época que tinha uns 13 anos, e aí cruzaram a fronteira e a mocinha de 13 anos não, foi presa em prisões no México. Sei lá o que essa menina passou, que ela nunca falou, mas eu imagino o sofrimento dessa menina. Os pais foram embora para os Estados Unidos e a menina ficou presa no México. Foi deportada, voltou para Bom Despacho, não conseguiu atravessar, porque os pais iam atravessar pela rede de esgoto e ela não conseguiu atravessar, foi presa e foi deportada para Bom Despacho. Morava com a mesma avó do rapazinho que eu adotei lá durante um ano. Então assim, o pessoal ia ilegal, porque hoje tem outras formas, né? O pessoal hoje vai de outras maneiras. Daqui a pouco a Polícia Federal vem atrás de mim, né? O pessoal compra uma passagem para Disney, só de ida. Chega lá, o que você vai nos Estados Unidos? Vou na Disney. O cara aproveita lá 5 dias, dá o perdido na agência de turismo e fica por lá, né? Hoje ninguém atravessa isso por esgoto, pelo menos do Brasil, não atravessa isso por esgoto, mas não, há meios mais fáceis, vamos dizer assim, de fazer isso, né? Então houve uma debandada americana para lá. Eu lembro do Silvio compartilhar comigo algumas vezes, né? Do pessoal que foi para a Serra Pelada, em busca do ouro. Quando descobriram o ouro na Serra Pelada, o Brasil inteiro desceu para lá. Todo mundo queria garimpar as pedras de ouro em Roraima, né? Rondônia, Silvio? Pará. Qual que era a cidade mesmo? Fugiu? Daqui a pouco lembra. E o pessoal foi em massa. Pesquisa na internet os vídeos. Você não vê montanha, você só vê gente mexendo, furando, caçando ouro. São as debandadas econômicas. Isso aconteceu também com os judeus. A Babilônia era um reino quase invencível. Quando a Pérsia domina, ele se torna uma grande potência mundial, há uma debandada para lá. Nessa debandada vai judeu. E entre esses judeus vai os avós de Radassa, que é o nome hebraico para Esther, né? Esther é o nome persa. Radassa é o nome hebraico. Os dois significam a mesma coisa, estrela. E aí vai Radassa, já que nós estamos enfatizando a judia, vai Radassa junto com seus pais para lá. Nessa debandada, não sei por qual motivo, os pais morrem e ela fica órfã. E é criada por um tio, né? O Mardoqueu. E enquanto eles estão nesse reino persa, há um levante dos amalequitas, através da Pérsia, para derrotar os judeus, para acabar de uma vez. A amalequitas falou assim: agora nós vamos pegar eles. Porque tem a debandada, a Pérsia é a grande potência, eles estão voltando da Babilônia, o momento é vulnerável,
ideal para exterminarmos os judeus da face da terra. Abre parênteses. Os judeus é o povo que mais vezes sofreu tentativa de ser exterminado. A última foi Hitler, pertinho de nós aqui. Mas sempre sofreram tentativas de extermínio do povo. Os amalequitas então se levantaram através de Amã, general do exército da Pérsia, e aí para que se aniquilasse, eles iriam se levantar contra os judeus e matar todo mundo. E o rei Assuero já havia assinado a sentença para que todos os seus carros de guerra, seu exército em peso, se direcionassem em direção a Jerusalém, influenciado pelos amalequitas e com a ajuda do restinho de amalequita que tinha, para destruir por completo os judeus, e eles seriam aniquilados da face da terra em uma única batalha, que duraria um dia. A programação era chegar lá, matar todo mundo, exterminar tudo, conquistar a terra e ir embora. A menos de 2 séculos após o cativeiro babilônico. Sabe por que esse livro está lá? Para mostrar como que Deus livrou o seu povo da última tentativa de perseguição. O livro está lá, aonde se transforma, né? Que a festa do Purim já era celebrada. Só que agora ela ganha em Ester um significado de livramento. A festa do Purim então passa a representar o livramento de Deus em meio às perseguições dos inimigos. Sabe o que eu aprendo com Ester? Que inimigos se levantarão contra as nossas vidas, mas o Senhor nos dará livramento. Amém? Vão se levantar contra você, na sua casa, na sua família, no seu local de trabalho. E assim como aconteceu no período de Ester, se você tomar as mesmas decisões de Ester, se você trilhar o mesmo caminho de Ester, Deus vai te dar livramento. Deus vai te dar livramento. Os judeus que estão na Pérsia, morando na cidade de Suzã, quando ficam sabendo da trama de Amã com os amalequitas para destruir a Israel, se entristecem. É o caso de Mordecai, que não queria estar em Suzã, não queria estar na Pérsia, e o coração é patriota. Outro objetivo do livro de Ester é demonstrar o patriotismo judeu, mesmo em terras distantes. Não sei se você, já lendo o livro de Ester, pensou assim: o que essa mulher está fazendo na Pérsia, no meio de um povo inimigo? Essa mulher não é crente, não. Tinha que estar lá em Jerusalém. O que ela está fazendo na Pérsia? Lembra do Deus que tem o controle sobre todas as coisas? Eles estavam lá, mas não queriam estar lá, e sentiram a dor patriota ao saber que o seu povo seria exterminado. No livro, inclusive, demonstra uma rixa entre Amã e Mordecai, né? A construção da forca, da famosa forca, né? O Amã constrói uma forca no quintal da casa dele para enforcar o Mordecai. E ele acaba enforcado nesse negócio, né? Em outra situação, o Amã quer, o rei quer honrar alguém, e esse alguém era Mordecai, o Amã pensa que era ele, fala assim: como é que o rei fala assim para Amã: como é que eu honro alguém que eu quero, né, presentear, que eu gosto muito? Amã pensa que é ele e fala assim: não, dá a ele vestes reais, monta ele numa das éguas do aras do rei, desfila com ele na cidade, dizendo: esse é o homem a quem o rei tanto ama. E aí, quando o rei ouve essa sugestão, ele acata e pede para Amã puxar o cavalo que seguraria o Mordecai durante toda a cidade, num trajeto, falando assim: esse é o homem que o rei tanto ama, né? Tem uma rixa entre os dois, por quê? Porque um é amigo de Amaleque e o outro é judeu.
O livro está ali para demonstrar o livramento de Deus em meio às perseguições. Eu não sei se você está sendo perseguido por alguém, humanamente falando, ou se você está sendo perseguido pelo diabo. Porque o diabo também nos persegue 24 horas por dia. Mas eu não posso me esquecer do Purim, do Deus que me livra em meio às perseguições. E aí o Mordecai é patriota. O Mordecai sente a dor do seu povo que vai ser destruído. E ele tenta uma solução para tentar ajudar. Ele pensa, o que eu posso fazer para tentar impedir o meu povo de perecer? E ele era um Zé Ninguém. Mordecai não era chefe entre os judeus, não era líder entre os judeus. Mordecai não era alguém de condições políticas ou financeiras boas na Pérsia para tentar uma influência. Mas ele vê uma possibilidade. A possibilidade do Mordecai para mim é a mais interessante. Eu tenho certeza que na novela da Record você não viu o que eu vou falar aqui. E tenho certeza que você não vê isso nas entrelinhas do livro de Esther. Você sabe qual é a possibilidade de Mordecai? Ele tem uma sobrinha, e essa sobrinha é moça. E o rei quer uma nova rainha para o seu palácio. Porque ele já tinha fugiu o nome dela, que aparece no primeiro capítulo. Ele quer uma nova rainha. Aí ele abre um concurso público para eleger uma nova rainha. O Mordecai pensa assim, essa aí que Deus vai nos abençoar. Irmãos, era dificílimo de acontecer. O texto diz que, a gente sabe que a Esther foi escolhida, né? A gente já sabe o final da história. O texto diz que Esther era uma moça bonita, mas ela não era a mais bonita entre as mulheres. Você sabe por que ela foi escolhida? Porque ela era amável, e não porque ela era bonita. Porque no momento que o rei está selecionando, ele não seleciona só por beleza. Ele tem um jantar e um diálogo com todas elas. E o que chama a atenção em Esther é o fato dela ser amável. Agora, sabe o que eu acho interessante que você não viu na novela da Record? Sabe quantas candidatas tinha? Relatos históricos dizem que eram 1.400 moças candidatas à rainha. Olha no que o Mordecai acreditou. Uma chance em 1.400. Eu estou arrupiando aqui, sabe por quê? Que você vê a mão de Deus no negócio. Uma mulher entre 1.400 para conseguir um livramento. Porque lendo o livro, subsequentemente, como você lê a sua Bíblia, você pensa assim, vai ter o concurso, a Esther está lá, a Esther é bonita, o rei gostou da Esther, né? Ela chega na presença do rei, é aí que vai contra o negócio, nenhuma delas podia ir até ele escolher, ele ainda não tinha escolhido e ela entra lá. Ou seja, a gente vai lendo o livro subsequente, você pensa que é a Esther mais umas duas só. Não, deve ter umas duas ali, ela era mais bonitinha, o rei, opa, essa aqui é mais bonitinha. Não. Ela não se identifica como judia, ela não se revela como judia, e o Mordecai acredita numa possibilidade de uma em 1.400. Sabe o que eu aprendo com isso também? Como que nós precisamos agir com mais fé nos desafios que Deus coloca para a gente? Irmãos, eu acho que nós somos um povo hoje, no século 21, que desanima fácil demais. Qualquer coisinha nós já não acreditamos mais no que Deus pode fazer. O Mordecai acreditou em uma possibilidade em 1.400. Ele teve fé. Ele acreditou que se orasse. Ele acreditou que se intercedesse. Ele acreditou que Deus poderia usar essa possibilidade em 1.400 para fazer um milagre. E mesmo assim não foi fácil. Você já leu o livro de Esther? Ele vai na Esther, a Esther fala assim,
Você está louco? De jeito nenhum. A possibilidade era 1 em 1.400, a menina era sua sobrinha, mas ela não quis a primeira conversa aí. Aí chega o texto que nós lemos, porque ela sabia dos riscos que ela corria de vida. Aí o Mordecai conta a história para ela, assim, olha, só existe uma chance, é você passar nesse concurso público para ver quem é a rainha, a nova rainha, e lá nos aposentos do rei, na noite de núpcias, na cama você falar com ele assim, poupa a vida do meu povo, não tem outra solução que não seja essa. O que a Esther faz, irmãos? Então vamos fazer o seguinte, mande o nosso povo jejuar, 3 dias e 3 noites, sem comer nada. Eu vou entrar no concurso, vou furar a fila, vou chegar na presença do rei quando não for a minha vez. E se eu perecer, pereci. Existem alguns momentos da nossa jornada que vão requerer de nós sacrifícios. Tem que ter sacrifício. Não há cristianismo, pastor, mas você está pregando no Antigo Testamento, eu sei. Mas não há cristianismo sem sacrifícios. Não existe. Em algum momento da nossa caminhada, nós teremos que sacrificar alguma coisa. Alguma coisa que geralmente nós gostamos muito. Colocar a nossa vida em risco. E se perecer, perecemos. Foi pelo Senhor. É uma prova que muitas vezes Deus vai pedir para a gente. Em alguns momentos Deus vai fazer conosco o que Ele fez com Abraão. Eu ou seu filho? E Abraão falou, o Senhor. Para Esther, você ou seu povo? Esther disse, se perecer, pereci. Em alguns momentos Deus vai perguntar para você, você ou sua família? Deus vai perguntar para você, eu ou sua família? Eu ou seu emprego? Eu ou sua vida financeira? E nós teremos que escolher pelo Senhor com o mesmo pensamento que Esther escolheu. Se perecer, pereci. Porque a caminhada cristã tem sacrifício. Tem sacrifício de desejos. Nós precisamos voltar ao evangelho da mudança de vida. Tem sacrifício. Largar a bebida não é fácil. Para o fumante largar o cigarro não é fácil. Para o alcoólatra largar o álcool não é fácil. Requer muita opinião, força do Espírito Santo. Largar a prostituição não é fácil. Largar o adultério, deixar as coisas da carne não é fácil. Parar de ir com os amigos para lugares que não agradam a Deus não é fácil. Não frequentar o carnaval não é fácil. É difícil para aqueles que estão começando na fé. Não é difícil para mim, que não sei o que é carnaval desde os 15 anos. Não é 25 anos de evangelho. Tem 25 anos que eu não sei o que é carnaval. Esses dias lá em casa, semana, a Gabriela me perguntou se eu pulei carnaval. Eu tive que fazer força para lembrar. Se gente, pulei, eu fui no bloquinho algumas vezes lá em Pará de Minas, né? Isso para mim não faz diferença nenhuma. Ontem a gente nem queria sair na rua direito, porque talvez ia estar bagunça, mas graças a Deus o nosso carnaval aqui não está tão bom, né? Mas para a gente não faz diferença. Mas para quem converteu esse ano faz diferença. Você queria estar pulando lá na rua em Belo Horizonte, lá nos bloquinhos de carnaval, bebendo todas, aprontando. Para alguns ainda é muito recente, não é fácil. São sacrifícios que requer de nós. Em alguns momentos você vai ter que sacrificar alguma coisa para estar na casa de Deus. Em algum momento você vai ter que sacrificar alguma coisa para sentir a presença do Senhor, abrir mão de seus desejos carnais. Talvez nessa noite você queria estar em casa, assistindo uma série de Netflix, tomando uma Coca-Cola, desfrutando da folga de carnaval que talvez você pegou, mas você abriu mão disso e veio para a presença do Senhor, porque servir a Deus implica em sacrifícios.
Agora olha o caminho que Esther se colocou, para a gente poder caminhar para um final. Em primeiro lugar, eu sempre gosto de olhar para Esther, apesar de tudo que nós já aprendemos no livro até aqui, com as informações do livro, eu sempre gosto de olhar para Esther como intercessora. Esther me ajuda a interceder. Irmãos, o problema não era dela. Eu quero que você entenda na intercessão que ela é apenas uma possibilidade. O problema não era dela. Ela é rainha. Ela ia morrer, irmãos? Não. Ela ia sobreviver. Ia ter os filhos dela, como teve, né? Se eu não me engano, o filho de Esther chama Demétrios. Ela ia, filho de Assuero. Ela ia ter os filhos dela, a descendência dela ia continuar, e esse povo não é problema dela. Se fosse eu ou você nos dias atuais, sabe aquele parente distante, que você nem lembra mais para onde que é, que vai, quem é, quem é que não é? Talvez para Esther seria só isso. Ah, aquilo lá, para mim não é nada não. Não é problema da Esther, mas ela se colocou na posição de intercessora por um problema que não era dela. Nós desaprendemos a interceder. E a igreja carece de intercessores, de Estérs, no plural, que se coloquem de joelhos no chão, a favor da obra de Deus aqui na terra. Nós hoje gostamos muito de orar só pelos nossos problemas. Ai, minha dor. Ai, meu exame. Ai, minha porta. Ai, minha família. E esquecemos de nos colocar na posição de intercessores. Não é a nossa igreja. É a igreja cristã carece de verdadeiros intercessores. Eu tenho e já tive alguns intercessores na minha vida, a nível de ministério, que já morreram, e os que fazem, no meu coração, muita diferença para mim. Quando alguém me fala que ora por mim, isso para mim me fortalece, né? E às vezes não tem uma só vez que o Marcos da Ieda não está comigo, que ele não menciona, fala assim: pastor, eu oro por você todos os dias. Isso me fortalece, saber que tem alguém orando por mim. Se você ora por mim, me conta. Não é para te engrandecer, não. É para me fortalecer, para me saber que tem gente orando por mim. Não porque eu sou especial, não. Orando pelo fato de eu ser pastor ou pela igreja local, só estou te dando um exemplo de como que nós carecemos de intercessores. Quando eu perdi meu sogro, eu perdi um intercessor. Eu perdi alguém que orava, que eu sei que orava por mim. Muito, não era pouco, não era muito. Quando a irmã Dolores morreu, eu perdi uma intercessora. Eu sabia, ela falava comigo constantemente: pastor, eu oro pelo senhor todo dia. O carinho com a irmã Dolores que a gente tinha com ela era a intercessão. Eu sabia que ali tinha alguém que orava por mim. A igreja carece de pessoas, não o Tiago, a igreja carece de pessoas que orem por ela, que pagam o preço de oração. E a intercessão, muitas vezes, ninguém reconhece. Intercessores poucas vezes são reconhecidos. A Esther está na Bíblia, até pelo fato de demonstrar uma intercessão que foi reconhecida. Porque se não tem o livro de Esther, nenhum judeu ia reconhecer o livramento de Deus naquela tarde. Eles só sabem que Esther intercedeu porque o livro está lá. Se não tivesse, ninguém ia conhecer Esther, não, irmão. O negócio foi feito entre o Mordecai e ela, só com algumas pessoas em Suzã, iam receber um livramento lá e não iam nem saber quem é. O intercessor não está nos holofotes. O intercessor não tem o microfone. O intercessor não canta na frente. Mas o intercessor é recompensado por Deus de maneira secreta. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 1. O teu pai que te vê secretamente te
recompensará. Nós precisamos de intercessores, irmãos. Igreja tem gente, né? E quando tem gente, tem problema. E às vezes o diabo usa algumas coisinhas, um disse-me-disse e tal. Sabe por que tem o disse-me-disse? Porque falta intercessão. Nós carecemos de homens e mulheres com o joelho no chão, ao invés de ficar apontando erros, ao invés de ficar caçando picuinha, ao invés de ficar intrometendo em ministério que a pessoa não faz parte, devia dobrar o joelho no chão e orar, e pagar um preço anônimo, pelo ministério de louvor, pelo projeto Dorcas, pelo ministério infantil, pelos obreiros, pelos diáconos, pelos visitantes que chegam à igreja, pelo pastor, pela conversão de almas. O que adianta, irmãos? É muito bom, muito gostoso a igreja crescer, mas cadê as almas se rendendo? Nós carecemos de intercessores para que almas se rendam ao evangelho, para que a igreja cresça com outras pessoas. Amém, aleluia, glória a Deus. Mas precisamos de intercessores para que almas larguem o pecado e corram para o Senhor. Paga o preço no anonimato, que Deus te recompensará. Deus te recompensará. Esther é uma postura de intercessão. E olha o milagre que acontece na intercessão de Esther. Um dos maiores milagres vividos pelos judeus na sua história. Virou nome de festa celebrada anualmente. Ok, isso, irmãos? O pessoal celebrava a Páscoa, saída do Egito. O pessoal celebrava o tabernáculo, a casa de Deus. O pessoal celebrava a colheita, que era o Pentecostes, né? Celebrava a colheita. E o pessoal celebrava o Purim. 4 festas anuais. Uma delas é em resposta a uma intercessora. Isso faz diferença, irmãos. Isso faz diferença. Interceda. Comece intercedendo na sua casa. Interceda pelo seu marido. Interceda pela sua esposa. Interceda pelos seus filhos. Interceda pela sua igreja. Interceda pelo seu pastor. Interceda pela obra de Deus. Interceda pelos missionários que estão sendo perseguidos mundo afora. Interceda pelo seu país. Interceda por Lagoa da Prata. Interceda. Quebra essas cadeias de festas e orgias que rondam a nossa cidade. Essa prostituição, adultério. Repreende isso. Ore pela sua cidade. Ore pelas próximas eleições municipais em outubro. Clame ao Senhor. Se coloque na posição de intercessor. Porque Esther é uma prova de que a intercessão traz milagres. Em segundo lugar, Esther jejuou. Apregoou um jejum de 3 dias. Ela, o seu povo e as suas servas. 3 dias de jejum, de consagração a Deus. Eu aprendo com Esther o valor que tem um jejum. Que não pode ser usado como moeda de barganha, né? Deus, eu vou te dar um jejum e o Senhor me dá aquele microfone ali. Não é isso. A consagração de Esther não era na barganha do livramento, era para que Deus estivesse com ela, entendeu? Você entende a frase do versículo que nós lemos, 16, do capítulo 4? Ela fala assim, pede o povo para jejuar, para Deus ir comigo, e eu vou, e se eu perecer, pereci. Ela não fez o jejum assim, jejua para o livramento, não, jejuemos para que o Senhor vá comigo, para que o Senhor esteja comigo. Irmãos, o jejum traz Deus para perto de nós. O jejum abate a sua carne e fortifica a sua fé. Na minha opinião, não há ferramenta melhor
para tempo de frieza espiritual do que um jejum. Você está frio espiritualmente? Está aí a dica de Esther para você. Faz um jejum durante essa semana. Aproveita o feriado, terça-feira. Faz um jejum até meio-dia. Entra para o teu quarto, fecha a porta. Desliga o celular. Não atenda ninguém, não converse com ninguém, não ouça ninguém. Fique no seu quarto com a Bíblia na mão. Leia alguns versículos, ore ao Senhor e peça a Deus para que através do Espírito Santo esteja com você. Meu irmão, na pouca caminhada cristã que tenho, eu consigo te garantir que Deus vai renovar suas forças, porque um jejum tem muito valor. Tem muito valor. Após 3 dias, ainda de jejum, Esther entra na sala do rei, sem ser chamada. Não era a vez dela. Ela podia ser condenada à morte, mas ela corre o risco, e Deus estava com ela. E o fato dela ser amável agrada o rei. E aí ela pede, na hora certa, na oportunidade certa, ela vira para o rei e fala: vão matar o meu povo. A resposta para mim é interessante, porque muitas vezes quando enfrentamos problemas, nós queremos que Deus nos livre dos problemas, né? Que nós não tenhamos problemas. E não é isso que vai acontecer com os judeus. O rei fala assim: eu já dei um decreto de extermínio. Entendeu? O rei diz: eu já mandei matar. Não tem como voltar atrás. Tem uma coisa que eu posso fazer por você. Qual? Eu consigo avisar que o meu exército vai, para que o seu povo se prepare, porque a gente ia pegar eles de surpresa. Aí Esther agradece. Os judeus não são livrados da guerra, irmãos. Eles são livrados do extermínio. Porque aí o decreto, o mensageiro vai antes do exército e fala: olha, estão chegando, se prepara. Os judeus conseguem se armar, se preparar e conseguem resistir àquela batalha. Muitos judeus, diz o texto, morreram nessa batalha. Mas os judeus resistiram e não foram exterminados da terra naquela tentativa. Muitas vezes você vai orar, muitas vezes você vai jejuar. A cura não vai chegar num piscar de olhos. Vai ter que fazer o tratamento. Vai ter que ir em médico em Belo Horizonte. Vai ter que acordar 3 horas da manhã para pegar a van, para a casa de apoio. Vai precisar gastar um dinheiro. Não vai vir assim, ó. O Senhor vai te levar num processo até lá na frente você olhar para trás e pensar assim: Deus me livrou. Porque servir a Deus não significa ausência de problemas. Servir a Deus não significa ausência de guerra, ausência de batalha. Significa que Ele nos dará força e oportunidade para lutar. E Ele estará com você. A cada espadada que você tiver que dar no inimigo, Deus estará com você. Ele te toma pela sua mão direita, como nós lemos aqui em Isaías semana passada, e te ajuda. Ele não te desampara, Ele não esquece, Ele não perde as rédeas da sua história, Ele continua controlando a sua vida, e lá na frente, meu irmão, lá na frente, minha irmã, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Aleluia. O que nós precisamos estar é dispostos. É ser uma possibilidade entre 1400. É acreditar no que Mordecai acreditou, no impossível. Porque servimos a um Deus que não falha. Ele não falha, Ele não nos abandona. Agarra essa oportunidade que Deus está te dando, porque essa pode ser a oportunidade da sua vida. Essa pode ser. Por isso que às vezes eu vejo um concurso público que eu vou fazer. Eu ainda não acertei. Uma hora eu acerto. Porque eu acredito igual Mordecai. É 1 em 1400, eu vou pegar nessa uma até dar certo. Uma hora vai dar certo. Vai, irmãos, vai dar certo. Eu lembro em 2017,
Quando precisei começar a trabalhar fora, né? Aí batia na porta de emprego, porta não abria, porta nenhuma abria, até que surgiu a oportunidade da Alto Cecília, e a gente tinha uma pessoa lá para interceder pela gente, né? Para indicar a gente que era um parente da Edileia. Eu fui lá, tinha outros candidatos, eu podia ter chegado lá virado e ido embora. Mas não, já tem gente aqui. Mas eu sabia que aquela possibilidade Deus ia honrar. E Deus honrou. Eu fiquei lá, eu fui o último a ser entrevistado dos 5 chamados. O pessoal já tinha selecionado uma outra pessoa para a vaga e me escutaram apenas por cumprir o protocolo. Você está aqui, nós vamos te ouvir. Já tinham selecionado outra pessoa. A conversa com o moço do RH fez a situação virar. Se eu fosse embora, irmãos, eu vi quando mandaram a outra pessoa sentar e aguardar, só contratou, fechou com ela. A situação mudou. Não tem hora que é assim, irmãos. Tem hora que você vai ter que agarrar a uma possibilidade em 1400 para ver o milagre acontecer. Porque Deus mantém em suas mãos o controle da nossa história. Ele tem. Não está perdido. Talvez você entrou aqui desanimado, pensando em desistir. Talvez você entrou aqui frio. Aprenda com Esther que não está perdido. Deus está te dando nessa noite um fio de esperança, no jejum, na oração, na intercessão, na fé, no milagre, naquilo que não é ocasional, para que coisas tremendas de Deus possam acontecer sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé. Queria pedir a Márcia para cantar Tua Bondade novamente. Amém? Para a gente poder orar em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? A graça do Senhor. Vamos orar, irmãos? Como diz essa canção que nós vamos cantar aqui, a bondade do Senhor é para sempre. Amém? E ela sempre nos seguirá. Creia nisso, em nome de Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, que esse breve estudo sobre o livro de Esther possa ter trago sobre nossas vidas, Pai, um fortalecimento do Senhor, para que nós possamos nos agarrar a essas responsabilidades, a essas possibilidades de oração, aonde o Senhor pode operar um milagre em nós. Nós sabemos que a Tua bondade nos segue, Deus. Nós sabemos que o Senhor mantém o controle sobre nossas vidas, e por isso que nós Te amamos e rendemos ao Senhor toda a adoração, todo o louvor, em nome de Jesus. Cante isso, meu irmão. Tua graça